Jai Shri Radhe. Bem-vindos ao Hridaya Mandir, o templo do seu coração, pela misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu, Shri Giriraj Maharaj, Srila Gurudev, Srila Prabhupada. Nós estamos tendo a oportunidade de rever, reconhecer o Shri Rupa Shiksha, em que Shri Chaitanya Mahaprabhu, como em suas próprias palavras diz, ele pinga uma gota do oceano infinito da sua misericórdia sobre a cabeça afortunada de Srila Rupa Goswami. E apenas com essa gotinha, ele, Rupa Goswami, se torna o nosso principal expoente dessa missão maravilhosa de distribuir Krishna Prema, Braja Prema, indiscriminadamente para todos os seres vivos, independentemente deles terem adhikara ou não. Então, nós estamos no verso 157. Tatya Mali Yatna Kori Kari Avarana Aparada Hastira Yache Nahaya Udgama. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu está descrevendo a Bhakti Lata, a trepadelinha de Bhakti, cuja semente é plantada no coração daquela alma afortunada que se refugia aos pés de lótus de Gurudev. Aí esse verso diz: ao jardineiro cabe proteger a trepadeira, cercando-a por toda a volta, de modo que o poderoso elefante das ofensas não entre. Tatemali Yatna Kori Kari Avarana. Avarana é uma cerquinha protetora, e Mali é o devoto jardineiro. A parada Hastira Yache. A parada Hastira, Hasti é o elefante. A parada Hastira, o elefante da ofensa. Yache Nahaya Udgama, que não possa haver o surgimento dessa aparada. Srila Prabhupada diz: enquanto a trepadeira de Bhakti Lata está crescendo, o devoto deve protegê-la, cercando-a por toda a volta. O devoto neófito deve se proteger, cercando-se de devotos puros. Jai Shri Radhe. Dessa maneira, ele não dará ao elefante louco a oportunidade de arrancar sua trepadeira de Bhakti Lata. Quando nos associamos com não devotos, o elefante louco fica solto. Shri Chaitanya Prabhu diz: Asat Sanga Tyag e Vaishnava Achar. Qual é o comportamento de um Vaishnava? Evitar a companhia dos materialistas. O primeiro dever do Vaishnava é largar a companhia de não devotos. Contudo, um pretenso devoto maduro comete uma grande ofensa ao abandonar a companhia de devotos puros. A entidade viva é um animal social. Logo, ao abandonar a sociedade de devotos puros, ela quererá conviver com não devotos, a satsanga. Entrando em contato com não devotos e ocupando-se em atividades não devocionais, um devoto supostamente maduro cairá vítima da ofensa do elefante louco. Todo crescimento que tenha ocorrido é rapidamente eliminado por tal ofensa. Portanto, devemos ter o máximo cuidado de defender a trepadeira com uma cerca, isto é, seguindo os princípios regulativos e convivendo com devotos puros. Se alguém pensa que existem muitos pseudo-devotos ou não devotos na sociedade da consciência de Krishna, pode manter contato direto com o mestre espiritual. Uau! Forte essa, hein? Se alguém pensa que existem muitos pseudo-devotos ou não devotos na sociedade da consciência de Krishna, pode manter contato direto com o mestre espiritual e, se houver qualquer dúvida, deve consultar o mestre espiritual. Contudo, a menos que sigamos as instruções do mestre espiritual e os princípios reguladores que regem o cantar e o ouvir do santo nome do Senhor, não poderemos tornar-nos devotos puros. As invenções mentais fazem com que caiamos. Quem convive com não devotos
quebra os princípios reguladores e perde-se. O Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami diz: Atyahara prasascha prajapurniyamagraha janasangascha lolyanscha shabdi bhakti vinashyati. Tem seu serviço arruinado quem se envolve demais nas 6 atividades seguintes: comer mais do que o necessário ou arrecadar mais fundos do que o necessário, esforçar-se demais por coisas mundanas que são muito difíceis de conseguir, conversar desnecessariamente sobre assuntos mundanos, praticar as normas das escrituras só com o propósito de segui-las e não com o propósito de avanço espiritual, ou rejeitar as normas das escrituras e trabalhar independente ou caprichosamente. Número 5. Conviver com pessoas de mentalidade mundana que não estão interessadas na consciência de Krishna. E número 6. Cobiçar Lolyancha, cobiçar empreendimentos mundanos. Importantíssimo, né? Quinto, Jadi Lata Sange Ute Upashaka Bhukti Mukti Vancha Yata Asankhya Taradlika. Verso 158. Às vezes, trepadeiras indesejáveis, tais como as trepadeiras dos desejos de gozo material e de liberação do mundo material, crescem lado a lado com a trepadeira do serviço devocional. São ilimitadas as variedades de tais trepadeiras indesejáveis. Uau! Verso 159. Nishidhachara kutinati jiva himsana labha puja pratistadi yata upashaka gana. Mahaprabhu está descrevendo Nishidhachara kutinati jiva himsana labha puja pratistadi yata upashaka gana. Os perigos, ele está descrevendo os perigos, as trepadeiras perigosas. Algumas trepadeiras desnecessárias que crescem juntamente com a trepadeira de Bhakti são comportamento não recomendável a quem procura alcançar a perfeição, comportamento diplomático, matança de animais, exploração, adoração e importância mundanas. Todas estas são trepadeiras indesejáveis. Prabhupada diz: há um certo padrão de comportamento prescrito para aqueles que realmente pretendem tornar-se perfeitos. Em nosso movimento da consciência de Krishna, aconselhamos nossos estudantes a não comerem carne, não participarem de jogos de azar, não praticarem sexo ilícito e não se intoxicarem. As pessoas que cedem a essas atividades jamais podem tornar-se perfeitas. Por conseguinte, esses princípios reguladores são para as pessoas interessadas em tornar-se perfeitas e voltar ao Supremo. Kutinati, ou comportamento diplomático, não satisfaz o Atma, a alma, nem sequer satisfaz o corpo ou a mente. A mente é sempre condenada como suspeita. Portanto, nossos procedimentos sempre devem ser honestos e aprovados pelas autoridades védicas. Se tratamos as pessoas com diplomacia ou com duplicidade, encontramos obstáculos a nosso avanço espiritual. Kutinati, duplicidade. Jiva Himsana refere-se à matança de animais ou à inveja de outros seres vivos. Invejar outros seres vivos, outros seres humanos, ou matar os bichinhos. Isso chama-se Jiva Himsana. A matança de pobres animais deve-se indubitavelmente à inveja desses animais, ou à inveja a esses animais. A forma humana é feita para que se compreenda a consciência de Krishna, Tato Brahma Jigyasa, para que se indague sobre o Brahman Supremo. Na forma humana, todos têm a oportunidade de entender o Brahman Supremo. Os ditos líderes da sociedade humana ignoram a verdadeira meta da vida humana e por isso vivem atarefados com o desenvolvimento econômico. Isto é desorientador.
Todo o Estado e toda a sociedade estão atarefados tentando melhorar a qualidade do comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Esta forma humana de vida é para ser utilizada em mais coisas do que estes 4 princípios animais. Comer, dormir, acasalar-se e defender-se são problemas encontrados no reino animal. E os animais resolvem seus problemas sem muita dificuldade. Por que deveria a sociedade humana ocupar-se tanto em tentar resolver esses problemas? A dificuldade é que as pessoas não são educadas para compreender esta filosofia simples. Elas pensam que o avanço da civilização significa aumentar o prazer do sentido. Existem muitos propagadores religiosos que não sabem como se pode resolver os problemas fundamentais da vida e também tentam educar as pessoas de modo que elas se voltem para o prazer do sentido. Isto também é Jiva Himsana. Não se ensina o verdadeiro conhecimento e religionários desorientam a população em geral. Quanto aos lucros materiais, é bom que saibamos que por ocasião da morte deveremos abandonar todos os bens materiais de que disponhamos. Por infelicidade, as pessoas não sabem que existe vida após a morte. Portanto, as pessoas mundanas desperdiçam seu tempo acumulando lucros materiais que serão forçadas a largar por ocasião da morte. Tais lucros não trazem benefício eterno. De modo semelhante, ser adorado por pessoas mundanas não tem nenhum valor, pois após a morte todos terão que aceitar outro corpo. Adoração e títulos materiais são enfeites que não podem ser levados para o próximo corpo. Na vida seguinte, tudo é esquecido. Neste verso, todos esses empecilhos são colocados na categoria de trepadeiras indesejáveis. Tudo o que fazem é prejudicar a verdadeira trepadeira Bhakti-lata Bij. Devemos ser muito cautelosos. Na verdade, aqui tem que ser, tudo que fazem é prejudicar a verdadeira trepadeira Bhakti-lata. Porque Bhakti-lata Bij é a semente da trepadeira. Devemos ser muito cautelosos e evitar todas essas coisas indesejáveis. Às vezes, essas trepadeiras indesejáveis parecem exatamente com a trepadeira de Bhakti-lata. Embora, ao serem vistas lado a lado com a trepadeira de Bhakti, aparentem ser do mesmo tamanho e da mesma espécie, as trepadeiras indesejáveis são chamadas Upashaka. O devoto puro consegue distinguir entre a trepadeira de Bhakti, ou Bhakti-lata, e a trepadeira mundana, e está muito atento para distingui-las e mantê-las afastadas. Jai Shri Gurudev, Jai Gauranga Mahaprabhu. Verso 160. Sheka Jala Panha Upashaka Badi Yaya Stava Hanha Mula Shaka Baditena Panha. Se alguém não distingue entre a trepadeira de Bhakti-lata e as outras trepadeiras, a rega torna-se inútil. Pois as outras trepadeiras são nutridas à medida que a trepadeira de Bhakti definha. É lógico, né? Tem um verso, o Mahaprabhu estava falando, né? Está falando de uma lógica bem simples. Se você está deixando essas coisas crescerem no seu coração junto com Bhakti, então a rega que você fizer à trepadeira de Bhakti será inútil, né? Porque eventualmente essas trepadeiras vão, como você às vezes vai caminhar num bosque, na floresta, você vê a famosa erva de passarinho. A erva de passarinho às vezes ela consegue tomar áreas enormes de uma floresta, e ela eventualmente mata as plantas e as árvores, né? Então, comentário de Srila Gurudeva, Srila Prabhupada. Se ao mesmo tempo que cantar o mantra Hare Krishna, alguém cometer ofensas, estas trepadeiras indesejáveis crescerão. Não nos devemos aproveitar do mantra Hare Krishna e cantá-lo visando a algum lucro material. Como o verso 159 menciona, Nishidhachara Kutinati Jiva Himsana.
Labha Puja Pratistadi Yata Upashaka Gana. Ao descrever as trepadeiras indesejáveis, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur afirma que se alguém ouve e canta, mas não tenta evitar as ofensas, desenvolve apego material ao prazer dos sentidos. Outros talvez desejem libertar-se do cativeiro material, como o desejam os Mayavadis, ou talvez apeguem-se às Yoga Siddhis, as perfeições místicas, e busquem poderes iógicos maravilhosos. Quem se apega à atividade material, quem se apega a atividades materiais maravilhosas é chamado de Siddhi Lobi, alguém ávido por perfeição material. Alguém pode também cair vítima do comportamento diplomático ou artificioso, ou, por outro lado, pode conviver com mulheres a fim de praticar sexo ilícito. Há outros que, como os Prakritas Sardias, talvez prefiram fazer uma exibição, uma demonstração de serviço devocional, ou quem sabe, alguém tente consubstanciar sua filosofia aderindo a alguma casta ou identificando-se com determinada dinastia, alegando monopólio quanto ao avanço espiritual. Então, Srila Prabhupada não deixa pedra sobre pedra, né? Está mencionando como certas pessoas abraçam o caminho de Bhakti, mas deixam com que essas trepadeiras indesejáveis abafem o crescimento da trepadeira de Bhakti, e aí eles acabam se envolvendo nesses perfis mencionados aqui. Assim, tendo por base a tradição familiar, alguém pode se tornar um pseudo-guru ou um mestre espiritual farsante. Outrem pode apegar-se às 4 atividades pecaminosas: sexo ilícito, intoxicação, jogos de azar e consumo de carne, ou pode considerar que um Vaishnava pertence a uma casta ou credo mundanos. Alguém poderá pensar: este é um Vaishnava hindu e aquele é um Vaishnava europeu. Aos Vaishnavas europeus não se lhes permite entrar nos templos. Uau! Em outras palavras, ele poderá considerar os Vaishnavas em termos de nascimento, achando que um é Vaishnava Brahmana, outro é Vaishnava Shudra, outro é Vaishnava Mlecha, e assim por diante. Talvez a pessoa também tente imiscuir-se em uma atividade profissional ao mesmo tempo em que canta o mantra Hare Krishna ou lê o Srimad Bhagavatam, e alguém poderá tentar aumentar seu poder financeiro recorrendo a meios ilegais. Quiçá alguém também tente ser um Vaishnava reles, cantando num lugar recluso em troca de adoração material, ou alguém poderá desejar reputação mundana, cedendo aos caprichos dos não-devotos, arriscando sua filosofia ou sua vida espiritual. Outrem poderá tornar-se defensor de um sistema de casta hereditário. Tudo isso são armadilhas que nos levam ao prazer dos sentidos. Só para enganar algumas pessoas inocentes, alguém faz uma exibição de vida espiritual avançada e fica conhecido como sadhu, mahatma ou pessoa religiosa. Tudo isto significa que o chamado devoto tornou-se vítima de todas estas trepadeiras indesejáveis e que a autêntica trepadeira de Bhakti Lata Vidya foi tolhida. Forte, hein? Verso 161. Pratamei upashakara karaya chidana tabe mula shakrit bodhi aya vindavana. Ao perceber que uma trepadeira indesejável está crescendo ao lado da trepadeira original, o devoto inteligente deve cortá-la imediatamente. Então, a verdadeira trepadeira de Bhakti Lata Vidya cresce sem dificuldades, volta ao lar, volta ao Supremo e busca o abrigo dos pés de lótus de Krishna. Mahaprabhu continua dando instruções essenciais sobre qual deve ser a atitude daquele que está praticando o Bhakti. Prabhupada diz: se alguém desencaminhado pelas trepadeiras indesejáveis cair vítima delas, não poderá
percorrer o caminho de volta ao Supremo. Pelo contrário, permanecerá dentro do mundo material, realizando atividades que nada têm a ver com o serviço devocional puro. Semelhante pessoa pode se elevar aos sistemas planetários superiores, mas, como permanece dentro do mundo material, sujeita-se às 3 espécies de misérias materiais. Como Prabhupada dizia, these things are going on. Estas coisas estão acontecendo. Verso 162. Prema pala pakipade mali asodaya lata avalambi mali kalpa vikshapaya. Quando o fruto do serviço devocional amadurece e cai, o jardineiro saboreia este fruto e assim tira proveito da trepadeira, indo até a árvore dos desejos dos pés de lótus de Krishna em Goloka Vrindavan. Diz assim, né? Prema pala paki pade. Paki quer dizer que o prema pala, o fruto de prema, amadureceu e caiu. Mali ashodaya. E o que o jardineiro faz? Ele pega esse fruto com todo cuidado e o saboreia. Lata avalambi mali. Ele tira proveito desta bhakti lata germinante, viçosa. Quem que faz isso? Ele. Quem é ele? Mali, o jardineiro. Kalpa vikshapaya. E como é que é esse proveito que ele tira realmente? Kalpa vikshapaya. Ele, praticando o serviço devocional, seguindo a orientação do seu Gurudeva, respeitando os Vaishnavas e as Vaishnavas, ele vai observando a sua trepadeirinha que foi plantada no coração, no jardim do seu coração, pelo jardineiro supremo, que é Gurudeva. E ele vai vendo como essa trepadeirinha vai crescendo, e aí, no final, Kalpa Vikshapaya. Essa trepadeirinha se enrosca na árvore dos desejos dos pés de lótus de Krishna, Goloka Vrindavan. Tahan sei Kalpa Vikshera Karai Sevana Sukhe Prema Pala Rasa Kari Ashvadana. Ali o devoto serve aos pés de lótus do Senhor, os quais se comparam a uma árvore dos desejos. Cheio de bem-aventurança, o devoto saboreia o suco da fruta do amor. Prema Pala Rasa, um suquinho bem gostoso. E fica eternamente feliz. Sukhe Prema, Sukhe, eternamente feliz. A palavra Tahan indica que no mundo espiritual podemos saborear o suco da fruta do serviço devocional e assim enchermos-nos de bem-aventurança. Então, Mahaprabhu falando da nossa realidade existencial verdadeira, chegar a Goloka Vrindavan. Verso 164. Eita parama pala parama purushartha yanda age trinatulya chari purushartha. Parama pala, a meta suprema da vida. Parama purushartha. Saborear o fruto do serviço devocional em Goloka Vrindavan é a perfeição máxima da vida. Parama pala parama purushartha. Quando comparadas a essa perfeição, as 4 perfeições materiais, religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos de liberação, tornam-se conquistas muito insignificantes. Trinatulya. Trinatulya significa muito insignificante, como uma palhinha. Esses 4 objetivos que a sociedade humana persegue, religião, desenvolvimento econômico, prazer dos sentidos e alguns raramente liberação, são como uma paia, uma palhinha seca ao léu. Prabhupada diz: a maior conquista lograda pelos gyanis ou impersonalistas é tornar-se
uno com o Supremo, ou fundir-se no Supremo. Essa conquista geralmente é conhecida como moksha, liberação. As conquistas máximas dos yogis são as 8 perfeições materiais, tais como anima, lagima, prati, mahima e assim por diante. No entanto, isso não é nada quando comparado à bem-aventurança eterna do devoto que, voltando ao lar, saboreia o fruto do serviço devocional aos pés de lótus do Senhor. Em comparação, as perfeições materiais, indo até o ponto da liberação, são muito insignificantes. Por conseguinte, o devoto puro jamais se interessa por essas coisas. Ele só está interessado em aperfeiçoar seu serviço devocional ao Senhor. O prazer dos filósofos monistas e impersonalistas é condenado no verso seguinte, que também se encontra no Lalita Madhava de Srila Rupa Goswami Kijora. Gada Siddhi Vraja Vijayita Satya Dharma Samadhi Brahmanando Guru Rapi Chamakarayati Evaktava Yavat Premnam Madhuripu Vashikara Siddho Siddhana Gandho Pyanta Karanasana Pantatana Prayati. Enquanto não houver a mais leve fragrância de amor puro por Krishna, que é a perfeita erva medicinal para controlar o Senhor Krishna dentro do coração. As influências de perfeição material, conhecidas como siddhis, perfeições brahmínicas, satya, shama, titiksha e assim por diante, o trânsito dos yogis e a bem-aventurança monista de fundir-se no Brahman, continuarão a exercer atração sobre a mente dos homens. Fortíssimo, hein? Enquanto não houver a mais leve fragrância de amor puro, que é a perfeita erva medicinal para controlar o Senhor Krishna no coração. Você faz um chazinho com essa erva, que é a fragrância, o seu bhava. Você pega esse seu bhava, que é uma ervinha medicinal, faz um chazinho, dá para Krishna, e Krishna fica controlado no seu coração. Você o prende ao seu coração. Então, enquanto não houver essa fragrância do amor puro, as opulências de perfeição material, ou seja, os siddhis, as perfeições dos brahmanas, satya, shama, titiksha, a verdade, a equanimidade, a tolerância, a limpeza, o transe dos yogis e a bem-aventurança monista, o Brahmananda, de fundir-se no Brahman, continuarão a exercer atração sobre a mente dos homens. É o que nós vemos, né? Comentário de Srila Gurudev. Existem diferentes espécies de perfeição material, conhecidas como Siddhi Vraja, qualificações brahmínicas, transe yógico e fundir-se no Supremo. Tudo isso é com certeza muito atraente para uma pessoa mundana, mas são coisas que só brilham para quem ainda não conhece o serviço devocional. O serviço devocional pode controlar a suprema personalidade de Deus, que é o controlador supremo de todos os assuntos universais. As 5 raças doçuras no mundo transcendental são praticadas pelos habitantes de Goloka Vrindavana em neutralidade, servidão, amizade, afeição de pai e mãe e amor conjugal. Todas elas agradam tanto o Senhor que ele se deixa controlar pelos devotos. Por exemplo, mãe de Yashoda era tão avançada em serviço devocional que Krishna deixou-se controlar por sua vara. Em outras palavras, as 5 doçuras principais são tão imponentes e gloriosas que são capazes de controlar a suprema personalidade de Deus. Entretanto, no mundo material, as siddhis, ou perfeições materiais, têm algum brilho só enquanto a pessoa não desenvolve interesse pelo serviço devocional. Em outras palavras, a perfeição dos karmis, dos gyanis, dos yogis e de outros exerce fascínio somente enquanto não chegamos ao ponto do serviço devocional que é tão imponente e significativo que pode controlar Krishna, o controlador supremo. Shuddha Bhakti Hoite Hoya Prema Utpana Ataeva Shuddha Bhaktira
Kahi Lashana. Quando nos situamos em serviço devocional puro, desenvolvemos amor por Deus. Shuddha Bhakti Hoite Hoya Prema Utpana. Ata Eva Shuddha Bhaktira. Portanto, deixai-me descrever alguns sintomas do serviço devocional puro. Mahaprabhu, seu Harikatha é a perfeição da perfeição. Ele está primeiro fazendo considerações sobre os perigos que corre o Bhakta neste mundo material. Depois ele chega e volta a falar sobre Shuddha Bhakti. E agora ele vai descrever os sintomas desta Shuddha Bhakti. Bhagavad Gita diz que Bhakti Amam Abhijanati Javam Jas Chasmi Tattvataha. Quem não adotar o serviço devocional não compreenderá a Suprema Personalidade de Deus como Ele é. Prabhupada faz um comentário muito misterioso, né? Sem adotar a prática do serviço devocional, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Achanam, Padanam, Sakyam, Achanam, Padanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Lado Maharaj, né? Precisa adotar o serviço devocional. E agora o verso 167 é o verso que Rupa Goswami apresenta como a definição perfeita em seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Anya Bilashita Shunyam Gyana Karma Janavitam Anukulena Krishna Nushilanam Bhakti Gita. Então o que acontece? Você ouve de Gurudeva e aí você escreve um livro com as palavras de Gurudeva. Isso chama-se Parampara. Ivam Parampara Tam Iman Raja Shayu Vidu. Ao desenvolvermos serviço devocional, de primeira classe, que é o Uttama Bhakti, devemos estar livres de todos os desejos materiais, de conhecimento obtido pela filosofia monista e de ação fruitiva. O devoto deve sempre servir a Krishna, mantendo uma atitude favorável, conforme o desejo de Krishna. Uma tradução, esse verso às vezes é traduzido com palavras diferentes, mas é a mesma ideia. Prabhupada diz. Este verso faz parte do Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, como podemos entender a partir do Bhagavad Gita 9.34-805. A Suprema Personalidade de Deus quer que todos sempre pensem nele, Manmana Bhava Mantata. Todos devem se tornar seus devotos, e não devotos de algum semideus. Devem também ocupar-se em serviço devocional ou na adoração Archana, a deidade no templo, Manmana Bhava Madbator Madadi Manamaskura. Todos devem a cada instante prestar reverências à Suprema Personalidade de Deus. Estes são os desejos do Senhor Supremo. E quem é inclinado a satisfazer seus desejos é, na realidade, um devoto puro. Krishna quer que todos rendam-se a Ele, e serviço devocional é pregar esta mensagem por todo o mundo. Uau. O Senhor diz com toda clareza na Bhagavad Gita 18.69: Na cha tasmam manusheshu kastin me priya kritamam. Devemos pregar a mensagem do Bhagavad Gita para o benefício de todos.
O Senhor falou o Bhagavad Gita de modo que a sociedade humana tenha perfeita organização sob todos os pontos de vista: política, social, econômica, religiosa e filosoficamente. Olha só. Sob qualquer aspecto, o movimento da consciência de Krishna pode reformar a sociedade humana. Por isso, aquele que propaga esta filosofia da consciência de Krishna para o benefício de todas as almas condicionadas do universo é perfeito em serviço devocional puro. Ao devoto cabe saber o que Krishna quer que ele faça, e para isso ele deve buscar a orientação de Gurudev, que é um representante fidedigno de Krishna. Srila Rupa Goswami aconselha Ado Guru Ashram, Guru Vaishnava. Quem deseja com toda a seriedade prestar serviço devocional puro ao Senhor deve primeiro refugiar-se no mestre espiritual que pertence à sucessão discipular originária de Krishna. Vamos para então, Imam Rajarshi. Quem não aceita um mestre espiritual autêntico pertencente à sucessão discipular não pode descobrir o verdadeiro objetivo do serviço devocional. Portanto, devemos nos refugiar no mestre espiritual fidedigno e aceitar as suas orientações. A primeira obrigação do devoto puro é satisfazer-se ao mestre espiritual, cujo único interesse é propagar a consciência de Krishna. E assim é apreciado o Bhagavad Prasad. Se alguém satisfaz o mestre espiritual, Krishna também fica satisfeito. É assim que se logra êxito em serviço devocional. Este é o sentido da palavra anukulena, isto é, serviço devocional favorável ao Senhor. O devoto puro não planeja outra coisa além de servir ao Senhor. A ele pouco lhe interessa conseguir sucesso em atividades mundanas, ele só deseja progredir no serviço devocional. Para um devoto, não existe isso de adoração aos outros ou adoração aos semideuses. O devoto puro não se ocupa em tal serviço pseudo-devocional. Ele só se interessa em satisfazer Krishna. Quem vive só para a satisfação de Krishna não tem por que aceitar essa ou aquela ordem. Seu único dever é satisfazer Krishna. Este processo manifesta-se plenamente nas atividades do movimento da consciência de Krishna. Ficou provado de fato que o mundo inteiro pode aceitar sem mais delongas o serviço devocional. Para isso, basta que sigamos as instruções do representante de Krishna. Então, só vou ler esse verso aqui para Anya Vancha Anya Puja Chaji Gyana Karma Anukule Sarvendri Krishna Nushirana. O devoto puro não deve cultivar nenhum outro desejo senão o de servir a Krishna. Ele não deve prestar adoração a semideuses nem a personalidades mundanas. Não deve cultivar conhecimento artificial, que é destituído de consciência de Krishna, e deve dedicar-se única e exclusivamente às atividades conscientes de Krishna. Deve ocupar todos os seus sentidos purificados a serviço do Senhor. É assim que se executam de maneira favorável as atividades conscientes de Krishna. Importantíssimo esse verso, e amanhã nós continuaremos com o verso no meio. E amanhã é um dia muito auspicioso, né? O aparecimento de Sita Devi, Janava Devi, e também o desaparecimento de Madhu Pandit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Shri Gurudev Pachitapan Jai, Shri Prabhupada Pachitapan Jai, Nitragopi Mananda, Nityatak Puribhashya, Kripasindhu Devachan, Pachitanya Puranigo, Vaishnava Namaha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.